Vamos conversar hoje com o vice-presidente administrativo da AESCOM, José Cláudio Busata, pela Sincovat, e com a diretora administrativa substituta do Sincovat, a Gisele Raquel Stephanie Hofstetter, sobre a Câmara ter aprovado o aumento do limite de faturamento para o Simples Nacional. Tudo bem, José? Como é que tá? Bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente e poder contribuir com alguma informação que o ouvinte tenha necessidade e tenha vontade de conhecer. Oi, Gisele, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, eu acho, Moisés, que eu vou começar perguntando o que é o Simples Nacional. Exato. É simples? Bom, só um nome. O nome de Simples, ele contempla uma informação muito grande. Mas também é interessante demonstrar para o ouvinte o que é, quando você pode, que tipo de enquadramento que você deve optar quando o empreendedor resolve empreender. Então, ele começa na informalidade, ele vem para o MEI, que é um sistema bem simples, e depois, na etapa seguinte, é um regime de enquadramento, ele passa para um regime tributário chamado de Simples Nacional. E do Simples, ele parte para o lucro presumido e para o lucro real. Mas o Simples, ele é um programa criado para o governo justamente para beneficiar aquele empresário que está numa faixa intermediária de faturamento. Qual é o faturamento daí, José? Hoje, o faturamento do Simples, do ME, o ME, ele tem um faturamento até 360 mil, começa em 360 e vai até 4 milhões e 800 mil. Isso por ano? Por ano. E se você quiser se enquadrar no Simples, você tem que verificar entre as cinco anexos ou 5 faixas, aonde você se encaixa. Se você é uma indústria, um comércio ou serviço, dentro desses anexos, você tem nova faixa de enquadramento, de acordo com o tipo de atividade que você exerce. Se você é do anexo 3, ou anexo 4, ou anexo 5, você tem um enquadramento diferenciado da profissão que você exerce. E isso também equivale para a indústria, que tipo de produto você produz, e para o comércio, que tipo de comércio que você executa. Então, além disso, isso para atender a legislação federal do Simples. A legislação estadual, ela ainda cria alguns diferenciais que você deve observar no momento da opção do Simples Nacional. Se você é do comércio ou de uma indústria, tem o DIFAL, que é a diferença de alíquota quando você compra fora do Estado, que também vem a penalizar o Simples. E você não tem direito ao crédito e nem consegue repassar o crédito integral. Então, são várias dificuldades que de simples, eu sempre digo, de simples não tem nada. Ele é bastante complexo. E esse DIFAL que o José falou, a gente agora eles então isentaram, né? Quando a gente compra a 2%, só que quando a gente compra 4%, que é um produto importado, tem que sim pagar o DIFAL, né? Ou se a gente compra para uso e consumo também precisa pagar o DIFAL. Então eles deram isenção para compra de fora do estado, agora para comercialização, mas só quem compra 12%. A gente sabe que não é uma medida que estabelece esses novos limites, mas o processo ainda é longo, né? Não está valendo. O empreendedor que nos acompanha agora e que talvez tenha já pensado que isso pode estar valendo, ainda não está. Nós estamos na véspera do ano de encerramento do ano de 2022. É um ano político. Uhum. Esse projeto ele vem lá de 2021, projeto 109. Ele já foi aprovado em uma Câmara. Agora ele passou pela segunda aprovação, que é a Câmara de Constituição e Justiça. Diga-se de passagem, pela leitura que a gente fez nos meios de comunicação, que a Receita Federal é contra a aprovação desse aumento e pela sistemática, como há de ser o reajuste dessas tabelas. Então, nós temos 3 meses para que esse projeto saia da Câmara de Constituição e Justiça, que foi aprovado, vá para a plenária dos deputados, passa para o Senado vai fazer nova aprovação para depois ir à sanção do presidente. Então, se tudo der certo e tudo haver interesse político, até o final do ano, se for aprovado, vale para 2023. Caso não for aprovado em 2022, sendo aprovado somente em 2023, ele passa para 2024. A ideia da Câmara de Constituição e Justiça, que aprovou esses novos limites, é que seja aprovado em plenária e pelo Senado e sancionado pelo governo até 31 de dezembro de 2022, para iniciar em 2023 esses novos limites.
José e Gisele, importante a gente falar. Quais são os novos limites, por exemplo, de um MEI? E daí ele contempla somente faturamento, pode aumentar o quadro funcional dos funcionários, de colaboradores? Como é que vai se dar esse processo? Nesse projeto, ele está aprovado de 81 mil, vai passar para 144 mil. Olha, um ano. aumento importante. Um aumento que seria, então, de 6.750 para 12 mil. Né, faturamento mensal. E hoje o MEI só pode contratar um funcionário, né? E ele poderá contratar 2 funcionários, tá? Só que o que acontece? O diretor, o dono, mais 2 funcionários, é isso? Isso aí, o diretor mais 2 funcionários. Só que, assim, ó, ele não precisa ter escritório de contabilidade. Claro que ele precisa ter agora para contratar os funcionários, porque tem GFIP, tem toda uma parte burocrática, tem o E-Social, mas eu acredito que nessa lei deveria portar de eles precisarem de um escritório de contabilidade para ter maior controle, né? Porque hoje não precisa ter escritório, né? Sendo MEI, não tendo funcionário. É o próprio diretor, é o próprio dono da empresa que presta conta para o governo. Isso aí. Existe um portal, né, do empreendedor, onde você faz a inscrição do MEI, e existem obrigações acessórias. Se ele não tem empregado, ele todo mês ele presta o serviço, ele é obrigado a fornecer nota somente para PJ, não para PF, pessoas físicas, somente para pessoa jurídica, mas no final do ano, até 31 de janeiro, ele tem que entregar uma declaração para a Receita Federal e declarar quanto ele faturou no ano anterior. Essa declaração tem que entrar no portal da Receita, baixar um aplicativo, então tem que ter um conhecimento técnico para informar isso. E a gente, como profissional da contabilidade, somos as pessoas indicadas, digamos assim, por formação, a prestar esse tipo de serviço. Mas a legislação não exige a obrigação de contratar o profissional. Ele pode, tendo conhecimento, ele pode fazer isso. Sem contar que aquela receita que ultrapassar o limite da tabela do imposto de renda da pessoa física, porque ele tem uma tabela que ele tem que é um rendimento que ele teve. Então, no final, lá até no prazo legal, ele tem que prestar conta como pessoa física. Bom, se ele teve faturamento no MEI, ele tem um rendimento tributável, que ele pagou uma taxa, que é um limite de 32%. O restante, ele tem que levar lá para o rendimento tributável na pessoa física. Então, ele também tem que prestar conta como pessoa física, porque ele recebeu um lucro, e esse lucro é tributável, o lucro não é o tributável. A sobra, o excesso da base, ele tem que levar para a pessoa física para tributar lá também. Então, ele precisa do acompanhamento de um profissional especializado que entenda dessa legislação também. Tenho a sensação, às vezes, que o MEI, e agora com a facilidade, então, do portal, que as pessoas precisando de um CNPJ vão lá, fazem a sua MEI e vão seguindo assim, né? Vão seguindo como se fosse só isso. Mas não é só isso, tem uma série de implicações, né? Que as pessoas precisam ficar atentas quando necessitam de um CNPJ. Muitas vezes, o que a gente se depara no escritório é que depois de um tempo que eles abriram a MEI, eles aparecem porque o CPF está trancado ou porque tem algum problema. E aí a gente se depara que eles nunca pagaram nenhuma guia do MEI, tá? Que é devido uma guia mensal do MEI, que eles têm declaração em atraso, né? Então, são várias coisas que talvez muito mal informação, né? As pessoas acham que é simples, é entrar lá, fazer um CNPJ e... tô legal, né? Mas não é, eles têm que ter uma responsabilidade também, e muitas vezes a gente se depara no escritório com esse caso, né? Que aparece pessoas lá que, eu preciso resolver minha vida, né? Eu e a Aline podemos, como funcionários do Grupo Independente, nós podemos criar uma MEI. Se a atividade exercida por você se enquadrar dentro daquelas atividades permitidas, existe um rol de atividades, de profissões, perdão, que permite tu abrir um MEI. Aí você vai trabalhar para um empregador só, vai cumprir horário, vai receber ordem, vai estar enquadrada dentro das obrigações trabalhistas, e aí você pode dizer, não, pode ser descaracterizado e vir a exigir depois o direito da carteira, de férias, 13º, essa coisa toda. Então, tem muito cuidado quando você contrata um MEI como empregado, ele se equipara ao empregado. Você contratou um MEI. Então, isso é a banalização do MEI. Hoje, o que acontece no comércio, na indústria, em vários setores, é que você tem um comércio, você abre um MEI para a mãe, para o pai, para o filho, e trabalha tudo no mesmo ambiente com 3, 4 MEI. E aí você paga pouco imposto, é uma concorrência, só que isso está errado.
aos olhos da lei, né? Mas é o jeitinho brasileiro de facilitar a sua vida, de ganhar... É uma malandragem. É uma malandragem pura. O que acontece hoje em dia no mercado aí, tem várias lojas, e a Prefeitura de Lajeado ela é muito ativa nesse ponto pelo TEF. Então, eles fazem esse comparativo da receita, né? Inclusive dos MEI, dos próprios MEIs, e vão lá e excluem. Então, é a banalização do MEI. Isso está errado. Isso o próprio relator, na aprovação do projeto, ele mencionou isso, que temos que ter o cuidado. E o cara que vai criar um MEI, o que é um MEI? É para tirar da informalidade o pequeno trabalhador. É aquele trabalhador que até então não tem a oportunidade de criar uma empresa do simples, contratar um escritório, essa coisa toda, ele cria o próprio MEI, mas ele tem obrigações, porque é o nascimento, eu sempre digo, é o nascimento de uma criança. Você, quando nasce, você recebe o seu CPF. Quando você cria uma empresa com CNPJ, você criou uma personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica, como uma criança, ela tem que ser cuidada e o governo tem que ser alimentado com informação, tanto no âmbito federal, estadual e municipal. Ele tem que ter essa informação na mão. E ele exige essa informação. E a penalização por não informar, a Receita cobra. É multa. Se você não informou, tem multa. Muitas vezes você nem tem imposto para pagar, mas tem multa a cumprir. O sino já está batendo, Aline, 9 horas. Mas só para atualizar, e eu tenho ainda mais um questionamento. A microempresa, é ME ainda, que é chamada microempresa? ME? É isso? Esse é os regimes de enquadramento hoje, né? Então nós temos de 360 vai para 870 quase, 869. Isso, é a microempresa e a empresa de pequeno porte e a empresa geral. A empresa de pequeno porte vai de 4 milhões e 800 para 8 milhões 694. Essa é a pretensão do nosso... Qual é a chance de dar Dessa certo, lei. hein? Se aprovado esse projeto? Se tiver vontade política, a chance é 100%. Agora, se a Receita Federal interferir no processo, há interesse deles, porque eles têm a chave do cofre na mão, né? Então, eles sabem, no orçamento para 2023, já está contemplado essa perda de receita, que, segundo a estimativa, é de 66 bilhões de reais. Então, é muito dinheiro que a Receita deixa de arrecadar para manter o governo. Então, se a Receita Federal bater pé e for pressionar, a chance é quase nada. É quase zero. Mas alguma coisa vem, mas não vem tudo. Porque muitas empresas que hoje não podem se enquadrar no Simples, com o aumento do faturamento, conseguiriam se enquadrar no Simples, pagando menos imposto, né? Por isso dessa perda tão grande também. A Lilian está na nossa audiência aqui, Moisés, no Facebook. Ela diz: sou MEI. Quando iniciei, tive que, inclusive, fazer uma formação no Sebrae, que foi excelente, para ter orientação, né? Trazendo aqui o relato da nossa audiência. Beleza. Pessoal, muito bom falar com vocês, José Cláudio Busata e também a Gisele Raquel e a Stefane Hofstetter, sobre essa possibilidade de aumento do limite de faturamento para Simples aqui no país. Um grande abraço, muito obrigado. A gente vai voltar a falar com certeza sobre esse assunto. E a gente está à disposição para contribuir, para somar. Então, o nosso abraço e muito obrigado pela oportunidade em nome do nosso sindicato e da nossa ESCAM. Muito obrigada. Obrigada.